Boa noite, pessoal. Tô esperando aqui alguém entrar pra gente começar a live. E pra dizer pra vocês que eu tô toda estilosa assim aqui, ó, de óculos, porque eu vou falar com uma pessoa muito estilosa hoje, a Radassa. A menina top demais, que canta muito, que usa a voz para se comunicar muito bem. Então, nada melhor do que eu estar aqui estilosa com este óculos, ou com este óculos, pode ser também. Aguardando. Vocês gostaram aqui do meu estilo, hein? Eu tenho que ficar estilosa, assim, que hoje vou falar com uma pessoa muito estilosa, né? E resolvi ficar no estilo da pessoa também. Vocês estão Você pensando o tá quê? linda demais com esse Fala aí, óculos. Radassa, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Tá curtindo aí? Olha, esse óculos aqui é parecidíssimo com o seu. Isso que eu ia falar, você tinha que estar usando um Você- parecido com o meu, é. Então, eu tô aqui hoje de óculos assim para ficar, ó, para ficar bem estilosa igual a você. Isso. Até a minha mãe tá aqui na live para te assistir hoje. Dá um Muito alô para bem. ela aí, chama Neuza, minha Oi, mãe. Tá aí Neuza, para te tudo assistir. bem? Parabéns por essa filha maravilhosa que tá usando um óculos lindo. Ai, ai. Ai, ai. O povo tá entrando aí, né? Óculos verde, da cor que eu É. gosto. Você gosta de Óculos verde é verde? da Fono Lopes. Verdade. Verde é esperança, né? Dizem aí que verde é esperança. Verde é esperança e é isso que Justamente. para dias melhores. E de muitas emoções também, não é? E de muitas emoções. São tantas emoções, como já dizia nosso querido Roberto. Você não vai me aguentar com esse óculos no radar. Não, eu tô até com meu ali, se quiser eu posso colocar. Tá bom. Ei, Marlon. Assim, tá bom? Tá De lindo. cachorrinho. Tá? Eu amo cachorrinho também. Ou então, assim também pode ser bem interessante. Eu amo esses filtros. Eu Eu também adoro me gosto. divertir com isso, No né? Só socorro. para dar uma descontraída, porque hoje essa live Socorro na Paty. é um bar, né? Pois é, vocês estão achando que é só a professora de canto que é meio maluca? Não. A Fono também tem uma ascendência a loucuras, tá Doida. bom? Eu vou curtir Verdade. os meus cílios aqui. Sem esses negócios, eu não preciso passar maquiagem, é só usar filtro. Não, Então não tá. Agora precisa. eu vou parar de bobeira, vou lá pro neutro, mas de vez em quando eu vou colocar aqui para brincar com o pessoal, Isso, eu acho que eu vou colocar uns também. para Vou ficar assim pesquisar mais uns ali. retrô ou para ficar assim com essa make top, vamos ver. Ô, Radassa, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Que isso, é uma Esse honra. mês, na Fono Lopes, a gente está comemorando o Dia Mundial da Voz, que seria no dia 16 de abril. Mas com tantas mudanças e modificações, a gente modificou a forma também de nos comunicarmos, né? Sim. Isso está Uhum. sendo muito importante e está sendo bem legal e a gente tem valorizado bastante as pessoas que têm buscado esse crescimento virtual. E Isso é por muito isso eu bom. te convidei, porque você é uma pessoa que influencia outras pessoas pela sua forma de ser, de lidar com o ser humano, pelo seu Que caráter, legal. pela sua simpatia. Então, eu admiro muito você, admiro muito o seu trabalho Ai, que e a bom. gente hoje aqui vai falar de coisas muito interessantes. Então, a palavra está com você. Muito bem. Então, primeiro eu queria dar as boas-vindas aí para o pessoal que está entrando. Agradecer pelo convite, Paty, pela confiança. E hoje vai ter coisas bem legais aqui na nossa live. Eu queria que vocês ficassem, inclusive, pessoal, à vontade para fazer alguma pergunta, se precisar. Para quem não me conhece, eu Uhum. sou professora de canto aqui em BH. Na verdade, eu não nasci aqui, não. Eu sou baiana,
lá de Vitória da Conquista. Vim para cá com 4 anos, é toda de musicista. Todo mundo é músico, é cantor, ou toca, ou eu tenho um primo que, inclusive, ele faz instrumentos, né? Ele é luthier. Então, eu Uau, tô que top! dentro dessa área da música, assim, há muitos anos. E uma coisa que eu me encontrei foi em dar aulas de música. Eu já Sim, dava legal. informalmente, né? No sentido assim, ajudava as pessoas, né? Na época que eu participava da congregação lá na igreja dos meus pais, ajudava muito as pessoas. E eu sempre tinha prazer em ensinar isso. E sempre gostei de agir com uma forma muito mais leve do que essa coisa de tem que ser assim, assado. Eu nunca gostei de pressionar ninguém a fazer alguma coisa relacionada ao canto ou ao instrumento, à música no geral. E porque eu acho que é uma forma de se expressar, né? Então a gente tem que deixar isso bem aberto. Então, para mim é um prazer estar aqui falando sobre esse tema que é muito importante, igual eu falei no vídeo que eu mandei pro pessoal, no nosso chamado. Porque nós estamos Maravilha. aqui para amenizar um pouquinho essas dores que são tantas dores que a gente carrega no mundo, são tantas frustrações, são tantos medos, inseguranças. E a música não está aqui para ser mais um peso. O Sim, cantar em si, ou a sua voz, que é o que a gente vai falar mais aqui, mais do que outros instrumentos, não está sim. aqui para ser uma coisa pesada. Não tem que ter alguém te falando, olha, você está errando nisso, naquilo, isso aqui está ridículo. Né? Eu já ouvi casos de pessoas que foram expostas ao ridículo por pessoas que estavam ouvindo elas, né, nas suas audições, e por professores também, que já foram muito maltratadas. Eu acho que isso é, assim, um absurdo. Então, a minha proposta com os meus alunos, inclusive, é sempre tornar tudo um pouquinho mais leve, mais tranquilo de ser levado, porque, como nas lives anteriores foram falados, a música é para todos, né? Eu acho que você vai concordar comigo, a música é para todos, sim. Sim, Todos podem chegar ao nível que querem, sim, porque nós é sim, quem criamos a nossa realidade. Nós é quem determinamos aquilo que a exatamente. gente quer ter de resultado e o nosso emocional vai influenciar diretamente nisso aí. Com Diretamente. Então, certeza, como com você se certeza. sente a respeito de si mesmo é muito determinante para aquilo que você vai conseguir obter de resultados. Se você se acha um cantor ruim, se você se acha menor do que outro porque você não sabe fazer melisma e etc., você vai ficar nesse patamar. Né? Enfim, é Ô, isso. Radassa, você acha que hoje os alunos em geral, não só os seus alunos, eles menosprezam o talento que têm, Total. o dom que Total. têm por causa das questões emocionais? E Totalmente. essas questões emocionais, elas podem advir de diversos fatores, né? Pode ser um acontecimento Sim. familiar. Como que você lida com isso como professora? A pessoa chega lá para fazer uma aula de canto com você no seu estúdio. Como que é o nome do seu estúdio? Fala aí para o pessoal te seguir depois Agora no é Instagram. agora é Radassa Art Music. Ótimo. Tá no Aí Instagram, no né? Instagram tá assim, radassamusic.com.br. No Instagram tá assim, o arroba. Tá. Então, a pessoa que vai fazer uma primeira aula, como que funciona? Você tira um tempo para escutar essa pessoa, para entender, ou vai direto para Uhum. cantar e ouvir a voz? A nossa primeira aula, eu guio eles, né, num questionário. Eu pergunto várias coisas muito mais pessoais, né, do que técnicas. Então, eu quero sim saber se eles já fizeram aula com outro professor, quanto tempo de aula, mas para mim é muito mais importante saber o porquê que eles estão ali. Né? E aí já vai uma pergunta para o pessoal que está assistindo a gente. Por que que você canta? Escreve um texto pequenininho, uma frase. Por Por que que favor, você gente. canta? Gente, por que que vocês cantam? Por que que vocês escolheram cantar? Cantar significa o que para vocês? Então,
essa é a primeira pergunta. Qual que é o seu objetivo aqui? É para satisfazer a vontade de alguém? É para suprir alguma área da sua vida que você acha que tem algum buraco? É para porque você não tem nada melhor para fazer e você está aqui? Enfim. Ou então é porque sempre foi seu sonho? Então eu recebo respostas diversas. Então, O seu foi qual, Radassa? O o meu, que que você canta? por que que eu canto? Cara, eu acho que Ah. eu canto porque vou te contar a história antes, para te Aham. explicar isso. Que aí, enquanto isso, as Antigamente, o pessoas pessoal vai vão respondendo. respondendo. Porque eles Antigamente, precisam ouvir por quê, né? precisam. Antigamente, eu tinha muito preconceito com a minha voz. Talvez alguém se identifique aí. Porque, mais novinha, eu cantava com uma tonalidade mais grave, né? Então, as pessoas, elas geralmente têm um pouquinho de problema com isso. Ou quando a pessoa canta muito agudo, ela acha, ai, minha voz é Uhum, estridente. Ou quando canta grave, ai, minha voz é de homem, né? As pessoas costumam adjetivar uhum. isso, né? Homem que tem uma voz mais aguda é voz de mulher, e mulher que tem uma voz mais grave é voz de homem. Então, eu tinha essa coisa, assim, comigo. Só que depois, então eu ficava muito nos bastidores. Tipo, só faço back vocal, só vou aqui tocar e tal. E aí, me conhecendo, né, com as aulas, com os professores que eu fiz, e me conhecendo principalmente, né, não só na aula, mas aplicando, como se eu fosse a minha própria professora, eu comecei a Sim, descobrir coisas, aspectos da minha voz que eu não sabia antes. Então, eu descobri que eu não era uma cantora grave. Eu descobri que eu optava por cantar grave por causa de alguns aspectos da minha vida. Então, interessante, olha. olha só, eu me limitava a cantar daquele jeito. E hoje eu canto tanto grave como agudo dentro da minha tessitura, né, dentro da minha extensão, daquilo que eu consigo alcançar com conforto e com qualidade, mas eu consigo ir muito mais agudo do que eu imaginaria conseguir antes. Olha para você ver, era uma crença limitante que eu tinha. Sim, Então, eu descobri o gosto por cantar me conhecendo, conhecendo a minha voz, começando a me ouvir. Eu comecei a me gravar cantando e quebrando esses paradigmas que a gente se coloca quando dentro de você, caixinhas, né? quando você se gravou a primeira vez, você gostou da sua voz? Não, Porque hoje no meu detestava. consultório, 99% das pessoas, quando eu falo assim, nós Detestava. vamos gravar, né? Você Uhum. cantando, as pessoas, sério, não, eu detesto, tá? Eu não Uhum. gosto de ouvir a minha voz. E é Detestava, assim e eu mesmo. escuto isso demais dos meus alunos, mas eu posso falar porque eu vivi isso. Então, acredito que você também já chegou a algum momento de olhar para o Sim. seu áudio ou para o seu vídeo e falar: Meu Deus, o que que é isso? Que voz Até que é não, essa? cara. Eu amo Até que voz, não, né? eu sou diva. Brincadeira. Mas enfim. Nunca Então tive esses hoje, problemas com a minha voz, não. Eu gosto não, demais da minha voz. que bom, isso é bom. Isso é muito bom. Então, eu tive problemas. Hoje eu gosto muito dela, muito mesmo. E E nós então também, viu? por que que eu Nós também canto? gostamos da sua voz. Que bom. Por que que eu canto? Porque é uma forma, inclusive, que eu consigo de me expressar. Quando eu não consigo fazer isso com palavras, tem alguma música que eu consigo fazer isso, né, me expressando. Às vezes não propriamente pela letra, mas pela interpretação, talvez, né? Eu gosto muito de cantar, é uma forma de eu Legal. colocar muita coisa pra fora, enfim. Eu uso assim, né? O canto pra mim, e eu gosto muito de tocar, né, também. Eu amo o piano e o teclado, então pra mim também é um momento muito de introspecção, de autoconhecimento. Que legal. Muito bom. Vamos É ver o que isso. o povo respondeu Deixa eu aqui. O ver. que que eles Deixa eu ver. cantam. Vamos ver. Deixa eu ver Bem lá aqui. pra cima. Quem que foi o primeiro a responder, gente? Deixa eu ver. Tá? Esse povo aqui já comentou bastante. A Rafa falou assim: Eu canto porque eu amo cantar. Isso Que vale, Radassa? linda! Tá meio vago, né, Rafa?
Mas é legal, é uma justificativa É, legal. Olha, eu canto porque amo, é. Tem muita gente eu que não me aqui vejo falando, né? fazendo outra coisa que me Tem preencha e me gente inspire falando mais. que tem vergonha da voz, né? O que você também estava falando, que não aceita ainda a sua voz. Sim, sim. A Uhum. Kézia falou que ela canta porque os males espanta e que ela não quer ter mais. Olha, olha que legal a resposta da Índia. Eu canto porque eu me sinto livre. Olha que Ó, legal. isso é importante. Muito É, bom. a música, ela traz essas Essas sensações, né? sensações De liberdade, de traz demais. emoção, de memórias afetivas ou não, Memórias. Uhum. A tá? Tamires falou Memórias que é terapêutico para ela. terapêutico, é relaxante. Relaxante. Tem pessoas que falam assim, eu canto. Tem pessoas que só consideram a música como um hobby, Um hobby. mas na verdade por detrás desse hobby tem muitas coisas ali, né? Tem. Guardadas, as próprias crenças limitantes delas estão ali querendo Exatamente. devorar elas o tempo todo, Exatamente. né? Exatamente. Exatamente. Quem está conseguindo cantar aí nessa crise aí, nessa pandemia? Vocês estão cantando? É uma boa alternativa aí para se liberar, né? Se libertar. Nem que seja no banheiro, hein, gente? Tem que Nem que cantar. seja no banheiro. É E uma se for forma de paciente meu, conexão. tem que trabalhar a voz. Aquecer, desaquecer. Aquecer, desaquecer, muito bem. Muito bem. É, deixa eu ver quem mais está respondendo. Novo olhar. O canto trouxe um novo olhar para mim. Eu gosto da minha voz, mas a minha síndica não gostava e me denunciou. Gente, muito bom, muito bom. Ô, Radassa, uma pergunta, um comentário, né? Aham. Eu atendo muito cantor erudito e a grande dificuldade hoje deles, principalmente nesse período da quarentena, que as meninas têm me dito assim, Patrícia, eu estou desesperada, porque antes eu estudava na faculdade, né? Que é um lugar que já tem uma acústica ou uma preparação para você poder soltar a sua voz. Eu estou estudando agora no apartamento, mas está assim, muita Uhum. reclamação e eu tenho uma ópera no final do ano, eu preciso continuar, né, a cantar e a estudar mesmo que a gente esteja um pouco parado. Você, como professora de canto, teria alguma dica, mesmo que não seja a área que você trabalhe, né? Uhum. Mas como você tem lá o seu estúdio, alguma dica que as pessoas poderiam cantar e não fazer barulho ou isso não existe para uma aula de canto? Olha que Independe do interessante essa estilo. pergunta. Existe sim. Só que aí requer um pouquinho de técnica, né? Depende de qual que é o foco do estudo dessa pessoa, né? Uhum. Então, se o foco Olha dela, aí, se pessoal. ela está estudando, por exemplo, no canto erudito, né? No canto lírico, que é o que você está me colocando aí. Se ela está Aham. estudando para trabalhar a frequência, o volume da voz dela, o vibrato, pode ser quase que impossível ela fazer isso sem fazer barulho. Eu não gosto de nem colocar isso como barulho, né? Sem ter esse volume que talvez incomoda as Volume. pessoas, né? Uhum. Mas com a técnica do pianíssimo, né? Se ela está querendo estudar as notas do repertório, se ela está querendo estudar um pouquinho de dinâmica, ela consegue aplicar isso sem precisar fazer esse estrondo de volume, né? Sendo como sendo cantora lírica. E ela pode estudar por uma outra vertente também. Ao invés de estudar só para mostrar a sua voz, trazer o estudo mais para cá, para dentro, para si, entendeu? Como é que eu posso falar isso? Introvertido, né? Deixar ele dentro de você, um pouco mais para você, entendeu? E eu Até acho mesmo um pouco mais que da leitura, né? Do entendimento do da música. entendimento da música, que é muito importante, você entender o que você está cantando, saber a história do porquê que aquela pessoa escreveu aquilo ali, estudar o personagem, por exemplo, né? Que cantores líricos Isso. fazem muito isso, estudar o A gente personagem, teve, a a sua gente teve um interpretação, cantar aulão, no espelho, por exemplo, né? exatamente. A gente teve um aulão com o Moisés na semana passada e ele falou sobre sensibilidade musical nesse aulão, exatamente isso.
as pessoas não têm esse sentimento, não vivenciam isso na música. Acha que a música é só abrir a boca e cantar. É, Mas antes de sobre isso, cantar, vem um tanto de um procedimento tanto de antes, né? procedimento. Nossa, o cantar em si, né, o que as pessoas veem lá no palco é só o resultado. É só o resultado. Sim. O processo, ele é longuíssimo. A caminhada é muito Uhum. longa e às vezes silenciosa, inclusive, né? Sim, Eu já é tive, eu verdade. não sei se é uma realidade, eu não posso generalizar, mas eu já tive e trabalho atualmente com um cantor que foi do meio erudito e está querendo aproveitar, dois cantores, lembrei agora, que estão querendo estudar um pouco a música popular. Então, um tem uma vertente, o outro tem outra. Um tem uma Uhum. vertente de que vinha sempre com muito volume, então ele tenta fazer isso demais no popular. Uhum. Então, o que a gente está trabalhando? A educação musical no popular, que precisa ser um pouquinho mais, né? Você precisa ser um Sim, com pouquinho certeza. mais. Então, assim, uma dica para essas pessoas que estão com dificuldades né, nos seus apartamentos é estudar os outros aspectos da música Sim. além do som que você produz, né? É isso. Cantar, então, popular, quem já canta ou quem já cantou erudito uma vida inteira, estudar popular, então, se torna às vezes mais difícil, né? Totalmente. Muito Totalmente. mais. Muito Interessante. mais, muito mais. O Daniel perguntou aqui para você se você tem alguma dificuldade relacionada ao canto ou algo que te parece quase impossível de executar na sua voz. Cara, eu acho que eu não diria como dificuldade, mas é um desafio que eu gostaria muito de aprimorar. E eu tenho até um professor que eu quero procurar ele para fazer isso. Eu não digo que é impossível de executar na minha voz, porque eu nunca tentei, eu não ousei tentar. Mas é Uhum. aqueles drives, overdrive, aquele monte de coisa que roqueiro gosta de usar, né? Uhum. Eu uso o básico, que é o fry, Uhum. nas minhas Sim. interpretações. Mas eu gostaria muito de conseguir fazer isso aí. Então, cantar Elis Regina, você vai encontrar alguns desses drives misturados, hein? Misturados, exatamente. Porque essa questão de drives, ela começou a crescer muito ao longo de uns 8 anos para cá. E, na verdade, as pessoas já faziam drives, né? A Elis Regina era fera em fazer drives, só que não se Uhum. nomeava, né? Não se dava Uhum. um nome a isso no canto, pelo Sim, menos eu desconheço, sim, né? E sim. aí, ó, se alguém quiser estudar drive, tem um professor de canto muito top, que é o Ariel Coelho, É ele e o mesmo. Fausto Caetano. Os É, dois, os dois. os dois. Inclusive, o Fausto vai falar numa live aqui com a gente. Eles Pois trabalham é, exatamente isso. eu sou doida para fazer uma aula com o Fausto. Vou encontrar com ele ainda. Pois é, vai ser top. O Iguito até falou aqui, ó, que ele já estudou sem volume, que é um pouco mais difícil, mas não é impossível, né? Dependendo do foco, com certeza é possível, né? Exatamente, exatamente. Então, por isso que eu falei, né? Depende do foco desse cantor. Se ele está querendo trabalhar o volume dele, dificilmente, né? Ele vai conseguir estudar no apartamento. A não ser que seja aqui no centro, que o barulho já é Já é altíssimo, né? altíssimo, né? Ele, Então, ele mesmo está até perguntando aqui se é possível aproveitar as técnicas do canto erudito no popular ou mesclar as duas super, técnicas. super. Eu amo a técnica do erudito porque ela é extremamente protetiva para a voz. Eu acho E disciplina também, né? disciplina. Nossa, os meninos Disciplina. são tudo assim, certinho. Eu acho que pode sim aproveitar, principalmente a voz que a gente chama, né? Eu gosto de usar essa A expressão, pelo voz na menos, mão. tem na máscara. Eu gosto demais Uhum. desse lugar da voz que é usado no canto lírico, né? E super possível. No popular, eu acho que. Não sei, o que, que você acha que poderia? Deixa eu pensar aqui. Do popular Se pro dá, erudito. dá sim, dá para aproveitar. Vamos pensar aqui do popular para o erudito. Dá para aproveitar, por exemplo, um pouco mais de
da sensibilidade da voz para poder cantar, de mudar as tonalidades, que eu acho que isso é Boa. importante, né? Semitons, né? Semitons e outra coisa, diminuição dos ataques vocais, Oh, que eu boa. acho que é uma coisa muito interessante, né? Que o canto Interessante. popular, ele é cheio de ondas senoidais, né? Ele é mais leve para se cantar do Leve. que o canto erudito. No canto Sim, erudito, você precisa atacar algumas notas. E às vezes as pessoas fazem um pouco de esforço até alcançar esse treino. Então, precisa ter um ouvido mais apurado e um treino. E no canto popular, a gente modula a voz o tempo todo, entra num falsete, faz uma soprosidade aqui, muda de um registro drive demais, ali, né? É muito essas bom. mudanças, que eu Aham. acho que é o que é assim, o campeão e o recorde de reclamação do cantor erudito que quer cantar popular é isso, porque a voz já é tão colocada, né, a elevação do palato é tão colocada que não consegue cantar de forma mais suave e macia no canto popular. Sempre está cantando Justamente. forte, atacando a nota. Então, pelo menos Justamente. são essas reclamações que hoje eu recebo no Justamente. consultório e que às vezes as pessoas falam, nossa, eu queria tanto dar aula de canto popular, mas eu vou cantar, por exemplo, ainda bem que agora... nanana. Aí eles cantam, Aí ela canta ainda impostado. bem, Aham. canta impostado. A É colocação da exatamente voz isso. está em Aham. outro lugar, né? E É tem hora que eu exatamente racho de isso. rir, falo, gente, não tá dando conta, eu passo mal. Olha, Sim, não sei se está dando para você ver aí, tem tá. uma pergunta do Fernando César. Fernando, Você oi consegue achar? Fernando. Consigo. Como é o Você consegue? acompanhamento de um paciente barra músico com problemas de dicção resultantes de traumas na infância? Olha só, como a música e a fono trabalham este processo. Você vai responder? Responde um Podemos. pedaço Vou que eu ler aqui de respondo um novo. pedaço. Tá. Vamos lá. Tá. Com problemas de dicção, né? Resultantes de traumas de infância. Primeira coisa, a gente precisa saber que traumas foram esses. Exatamente, isso que eu ia perguntar. Se é que isso é algo muito amplo de ser respondido. Esses É traumas bem de infância, pô, complexo, não né? conseguiu, é muito complexo. Não consegui falar, ou eu tenho gagueira, eu tenho dificuldade na minha articulação, eu sofri algum trauma físico e também dificultou, né, a minha dicção, porque traumas da infância hoje, gente, são enormes, né? Então, a primeira coisa, Fernando, é conhecer você, entender primeiro o seu problema, Perfeito. para a gente fazer uma avaliação na fonoaudiologia da sua dicção, ver a velocidade da sua fala, ver a abertura de boca que você tem, se ela tem alguma dificuldade, né, de abertura, verificar se você tem algum problema com a DTM, que é o distúrbio articulatório que Sim. muitas pessoas têm com dificuldade na abertura, Que dói, tá? né? Parece que tá deslocando, né? Se está deslocando, se essa dicção aí está inclusa numa gagueira, se ela tem algum outro fator junto com a respiração. Então, são N formas, mas primeiro tudo passa por uma avaliação. A fono e o professor de canto, ao meu ver, assim, na minha opinião, a gente sempre vai trabalhar isso junto. Hoje, eu, Fernando, Sempre. junto com os meus parceiros, quando eu avalio alguém, eu dou um feedback para o professor de canto. Falo, olha, eu avaliei fulano de tal, ele está desse jeito, foram as minhas observações. O que você avaliou na sua aula de canto? O que a gente pode tentar trabalhar juntos, né? E aí o trabalho para a dicção é treino, assim como é de voz, assim como é do canto, é selecionar aquilo que você tem e tratar você de acordo com a sua necessidade. Então, são exercícios Perfeitamente. de articulação, de abertura de boca. Muitas vezes a gente vai usar também alguns equipamentos para poder, na fonoaudiologia, para ajudar você a relaxar essa musculatura, tá? E a se comunicar melhor. Então, ferramentas de Exatamente. comunicação estão envolvidas nesse processo. Uma coisa que é muito Tá? importante dentro disso, que aí a gente volta um pouquinho, né, sobre o tema da live, é você, Fernando, começar a se expressar mais. Eu não sei se essa pergunta que você fez tem a ver com você
ou se Sim. é alguma coisa que você percebe em alguma pessoa, ou algum aluno seu, alguma coisa assim. Mas você fazer um texto sobre o que você está sentindo e começar a ler, de repente, isso pode te ajudar. Por exemplo, vamos supor que seja com você esse problema, esse trauma de infância. Faça uma história desse trauma, leia ele, só que muda ele. Muda essa história. Muda o final desse trauma, entendeu? Começa a ler esse trauma para você mesmo e começa a dizer, olha, isso aqui que aconteceu comigo não tem poder de me transformar negativamente com relação ao canto. Isso aqui que aconteceu comigo foi Uhum. apenas um ciclo e eu tive um aprendizado com isso e não aceito isso, que isso me atrapalhe no canto, enfim. São afirmações que a gente precisa fazer para nós mesmos, porque aí daqui a pouco a gente vai começar a contar historinhas pra gente. E a gente tem que tentar bloquear essas histórias de traumas e de desafios e de coisas negativas para a gente Sim. conseguir transpor essa barreira que é você ter uma performance legal, você curtir, você se curtir. Eu falo isso muito com os meus alunos, às vezes eles ficam tão preocupados com a técnica, se está fazendo melisma, se está afinado ou não, que vocês esquecem de se curtir. A gente esquece de se curtir o momento que a gente está cantando, né? Que é uma coisa Uhum. extremamente importante. Então, talvez, É, ler mais, falar mais para você mesmo, ler em voz alta, usar os textos da música. Eu gosto muito de falar isso com os meus alunos. O texto que você está cantando não está claro. Canta sim. ele, declama ele, fala ele novamente. Lê a história. Do que você está cantando? Sobre o que você está cantando? Qual que é a história dessa música, né? E também, o Radassa, quando, né, a fonoaudiologia e a aula de canto não suprem essas questões emocionais que vêm de infância, é importante a gente inserir um outro profissional aí junto para nos ajudar, que é a Exatamente. psicoterapia, Que eu ia né, ou a falar. psicanálise. Aí vai ver a questão da linha se é comportamental ou não. Então, são muitos fatores que podem estar envolvidos, porque Uhum. a gente, acredito eu, né, que nas nossas sessões, nas nossas aulas, nós buscamos muito essa questão assim, de motivação. Você consegue, você pode, vamos desbloquear junto, é isso aí, estamos junto. Mas às vezes a pessoa está com uma sobrecarga emocional tão grande que só isso não é suficiente. Ela precisa descarregar essa energia ruim mesmo, mandar Perfeitamente. embora para que ela consiga desenvolver o seu potencial vocal. Então pode que seja Sim, necessário entrar uma outra pessoa aí junto nesse trabalho, que é justamente. multidisciplinar, Multidisciplinar, né? exatamente. Anda todo mundo junto. Fono, professora de canto, terapeuta, e é tudo isso aí. Eu queria dar algumas dicas para algumas pessoas, para alguns cantores, Uhum. que são muito importantes, que eu percebo, né, pelo menos os meus alunos e amigos, e eu já fiz isso em momentos da minha vida, que podem auxiliar. Uma dica muito Uhum. importante: para de se comparar com outro cantor. Não fica se comparando com outro cantor, com um amigo seu, ou com fulano de tal, ou querendo ser uma cópia de alguém. Porque quando você faz esse nível de comparação, primeiro, você está ocultando o seu processo e o processo do outro, ao mesmo tempo que você julga ele e se julga. Então tem dois lados aí. Esse lado que Exatamente. você se compara e começa a falar assim, ah, eu não sou tão bom quanto fulano. Não sei quem de vocês aí já começou assim, ah, não vou cantar perto de alguém, porque essa fulana aqui canta muito mais do que eu, ela sabe fazer melisma, ela sabe fazer isso, ela sabe fazer aquilo, e eu não sei. E você se coloca em um patamar que não era seu. Você se limita a Uhum. esse patamar, né? Então, uma dica muito importante: não se compare. Respeite o seu processo, tenha paciência, porque a nossa voz, ela demanda um tempinho, né, para ela começar a se acostumar. A nossa prego vocal, ela é um Sim. músculo, então ela precisa desse tempo para ela entender o que está acontecendo. Você nunca cantou na vida. Aí, do nada, quero cantar. Aí, em 3 meses, você não vai estar pronto. Se em É um anos da vida processo eu tendo e é nascido na demorado. música eu não tô pronta, entende? Então é sempre bom a gente não focar só no resultado, parar de se comparar, porque vocês já perceberam que
Eu já percebi isso demais. Percebo isso nos aquecimentos, Paty. Aquecimento vocal. Pessoa que se compara demais com outras Aham. pessoas, na verdade, ou então aquelas pessoas que julgam demais, criticam demais o canto de outro colega. Essas pessoas, elas escondem, Uhum. na verdade, uma baixa autoestima. E aí, como Sim. que ela mostra essa baixa autoestima? Cantando assim, né? Que vai prejudicar pra caramba. Ou então, e com cabeça baixa e a voz pequena demais, a voz quase não sai. Isso é uma das consequências, né, que o emocional traz para sua voz. Você ter uma baixa autoestima. Ou então, o outro extremo, que é você gritar para ser escutado. Então você começa a fazer um Uhum. aquecimento vocal já gritando, como se fosse, né, com aquela impostação absurda, que é péssimo também. E aí eu já consigo identificar uma pessoa que tem essa tendência à baixa autoestima por causa disso. Ela precisa ou ser ouvida demais, ou ela tá assim, ai meu Deus, será que alguém vai querer me ouvir? Entende? Tem Então é aquelas isso. pessoas também, por exemplo, que menosprezam tanto o seu conhecimento. Já cansei de ver isso no consultório. Às vezes tem Uhum. uma audição, tem algo específico, fala assim, ah, eu não vou conseguir. Mas, gente, você nem tentou. Ah, não, porque o fulano de tal vai tentar e ele tem uma voz assim, um assado. Eu falei, então eu Justamente. vou lá, eu vou passar vergonha. Justamente. Justamente. Então, Gente, assim, é. eu vou até comentar aqui da Juliana Sim. Soares, ela deu um aulão pra gente no grupo, e uma das coisas que eu falei que eu admiro na Juliana é que ela não procrastina. Você pode convidar ela, Juliana, vamos cantar agora? Ela falou, canto, canto sim. E isso é super legal, porque é uma pessoa que é resolvida com ela mesma, que gosta do que ela faz, e quando você ama o que você faz, a pessoa pode falar o que ela quiser sobre você, que você não está nem aí, você vai lá e vai fazer ainda melhor. Então, eu estou falando aqui dela porque hoje ela está comigo lá na clínica, né? E a gente vê, às vezes, entre um paciente meu, ou então entre um aluno dela entrando, o outro tá lá com o olho desse tamanho, tipo assim, eu vou ter que cantar agora, esse cara que saiu daí é muito top, né? Então, isso é É uma desse visão jeito. diferente, assim, mas é muito legal, É né? A desse gente jeito. vê e Eu quando também você vejo tem demais coragem de isso ir na lá e Ju. fazer, né? Então, não só a Juliana, como Não, é porque eu muitas conheço ela outras também, né? pessoas. Mas eu tenho Sim, certeza, Juliana tá aqui, né? Ju, eu tenho acho que certeza sim. que até você chegar nesse nível, você também teve que passar por esse Sim. processo. Até você chegar no nível de gostar da sua voz, gostar do que você faz, você teve que passar por esse processo. A Tarinha tá perguntando aqui, Paty, Ah, quanto o emocional pode afetar a voz na hora de cantar? A gente estava conversando e aí eu aham. falando com a Tati sobre o tema do que eu queria trazer para a live, né, que a gente ia trazer juntas, e eu falei com ela, porque o emocional é 70% e 30% é a técnica. E a Tati foi e falou comigo assim, não, 90% é emocional 90%. e 10% é 10%. técnica. Ou seja, Tarine, quanto o emocional pode afetar a voz na hora de cantar? 90% da sua performance Noventa por em cento. qualquer lugar é 90%. totalmente emocional. 10% hoje que eu tenho no consultório são alterações vocais de comprometimento grande, né? De uma importância, que precisam de uma cirurgia, que precisam de um tratamento demorado. E 90% são as pessoas se autoafirmando que elas não são boas, que a voz quebra, que a voz falha, porque elas têm medo de alcançar aquele agudo. Eu tive Nossa, há isso é pouco tempo demais. atrás uma cantora erudita, a menina canta assim, avassaladoramente, maravilhosamente, é linda, e ela fez terapia por várias e várias vezes, né? Ela é uma paciente de alta demanda, né? Cantora de alta demanda, e ela fez terapia porque ela falava assim que tinha uma música que ela sempre quebrava. Mas por quê? Porque a nota era um meio tom que ultrapassava a tessitura dela, mas ela Nossa. alcançava
Mas ela tinha medo de chegar lá, né? Aham. Na hora de cantar, de quebrar, de parar. Beleza, passaram-se aí uns 3 anos e meio. Ela foi embora agora para estudar e ela chegou para mim com uma fenda mínima, 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 que essa fenda Uhum. pode ter sido causada assim até recentemente, né, com ela, por abuso vocal ou então por uma rinite, uma sinusite, pode ter tido uma pequena abertura. E ela em prantos, chorando, falando que ela não ia dar conta de cantar, que como que ela ia fazer com a voz Nossa, dela. Então, assim, emocional, até você conseguir controlar as pessoas, dizer, olha, calma, que vai dar tudo certo. Então, são exatamente. desbloqueios emocionais. Desbloqueios. Eu É não uma sei, chavezinha que a gente vai desbloqueio. virando, né? Eu não sei você, mas eu acompanho muita gente em bastidores, né, cantando óperas ou apresentações. E nessas andanças minhas, assim, chega na hora de uma apresentação, a pessoa tá assim sufocada, parece que a voz não vai sair, Uhum, né? Então acho que eu falo assim que eu acho que eu tinha que levar uma psicóloga junto comigo para conversar com uhum. essas pessoas. A gente acaba fazendo o papel de outro profissional, falar assim, olha, calma, vamos fazer um exercício de respiração, vamos trabalhar a sua Isso, é mente, que isso que eu ia isso falar. vai É te isso que eu ia falar. ajudar a resolver o seu problema. Respiração é o outro, eu até anotei aqui, um outro tópico que eu queria falar. Gente, na hora que for cantar, respira. A Tarine tá perguntando aqui de novo. A Respira. Tarine tá frenética. E o que é indicado para trabalhar e manter a tranquilidade da voz? Respira, sabe? Uhum. Respira, solta, respira, pensa. E aí você precisa. Eu vi uma masterclass uma vez com a Carla Coutinho, a Juliana até estava, inclusive, também, a Tamires também. Ela falava assim, é uma cantora lírica, para quem não conhece, ela apresentou a ópera La Traviata, acho que foi no ano passado, se eu Aham, não me engano. aham. E aí ela deu uma masterclass, ela falou uma coisa interessantíssima que eu carrego para mim a vida inteira. A gente precisa preencher o nosso monólogo interior. Sabe aquela sensação, tipo, você tá indo apresentar. E aí, de repente, enquanto você tá cantando, você já começa a olhar para uma pessoa, aí essa pessoa tá me olhando. Será o que que ela tá pensando da minha voz? Aí, de repente, tem uma outra pessoa que tá com o celular e alguém tá me filmando. Aí, o que que será que vai acontecer? E a música rolando. E aí, nesse meio tempo que você tá cantando e tá pensando isso tudo, para você desafinar, para você Confusão. sair do lugar da voz, para você perder a respiração, perder o controle e a tranquilidade, é assim. Então, você tem que estar Verdade. seguro. E como é que a gente busca essa segurança? Entendendo qual que é o seu objetivo de estar ali. Qual que é o meu objetivo hoje em cantar? Por isso que a gente precisa ter isso muito bem claro na nossa cabeça, definido. Eu tô aqui para quê? É para preencher um ego meu? É para Uhum. preencher um ego meu? É para me satisfazer? Como é que é? Ou é para eu compartilhar alguma coisa para as pessoas? A gente tem medo, Paty, de compartilhar Sim, a nossa voz, muito. de doar aquilo que nos foi dado. E nos foi dado por Deus. Porque voz é Para emoção e a todos. gente tem Para todos. Foi dado dificuldade. para todo mundo isso. Foi dado para todo mundo. Foi. Algumas pessoas nunca vão despertar para isso e nunca vão entrar em uma Sim, aula de canto. verdade. Outras pessoas vão. E eu falo isso muito com os meus alunos. Tem gente que já tem uma facilidade natural, porque eu não acredito em dom, né? Eu até falei aqui, mas eu não acho que alguém nasce com um dom. Eu acho que tem gente que nasce com facilidade natural por causa do ambiente que foi Habilidades, né? propício para aquilo, né? Mas essas pessoas que às vezes nascem com essa facilidade, elas já se acham super. E aí elas não procuram um acompanhamento. E às vezes tem uma que não tem essa facilidade, como eu conheço várias, procura um acompanhamento com um professor, uma preparação vocal, com um fonoaudiólogo, e ela fica E assim, ó, sobe. top. E aquela Alto que fica nível, né? lá, ah, não, aqui tá bom pra mim, entendeu? Porque uma É. pessoa que tem um objetivo consegue chegar em lugares muito maiores. Então, qual que é o seu objetivo hoje em cantar? Levar sua arte. Leva sua arte, não interessa Levar aquilo se que é você popular, acredita, é né? aquilo que você acredita. Se é popular, se é internacional, se é sertanejo universitário, se é lírico, não interessa. Sempre vai ter alguém querendo ouvir o que você tem para dizer. Ultimamente eu tenho desafiado os meus alunos a compor. Então, tem uns que chegam lá, "Ah, eu não nasci para compor, e tarará, eu sou performer." Eu falei assim, mas você tem sempre alguma coisa para dizer. Compõe uma música, fala alguma coisa.
Aí tá nascendo algumas músicas de alguns alunos, uma sobre chuva, outra sobre amor, outra sobre ódio, porque às vezes a gente acha que o que tem que sair de nós é só amor, não, o ódio também tem que sair pra fora. E aí, de repente você quer compor uma Sim, música com raiva, e compõe mesmo e é. fala, né? E fica linda, né, Enfim, as e músicas. fica linda, exatamente. Solitário. Exatamente. Legal aqui que a Tarim está compartilhando aqui que ela fazia parte dessa porcentagem aí dos 90% de não acreditar que ela conseguia, né? Por Hum, alterações vocais. Então, 10% era uma alteração, mas 90% era o bloqueio que ela tinha sim. de conseguir alcançar essas notas. Que bom que você está fazendo ela alcançar agora esse sonho dela aí, viu? Você está de parabéns. Pois é, o A Matheus Tarim aqui, canta Paty, muito. canta mesmo. O Matheus aqui tá falando, me comparo tanto com amigos, postar algo cantando é uma luta. Matheus, posta agora alguma coisa sua cantando. É melhor você começar agora, desse jeito que você tá, Sim. agora. Do jeito que você tá, com suas dificuldades, seus desafios, mas posta, porque as pessoas querem ouvir o que você tem a dizer, entendeu? Através da sua música ou uma interpretação. Uhum. Legal, legal. Vamos ver mais aqui. Vamos ver. Bacana os comentários aqui. Ah, o A, Fernando a, perguntando aqui se o nervosismo na hora do canto pode ser amenizado com alguma técnica específica ou só de acompanhamento psicológico. Acho que a gente já até respondeu essa, né? sim, Falando a sim, questão da respiração e tudo mais. sim. Deixa eu ver aqui. E no mais aqui você é maravilhosa, eu te amo, Natasha. Ai, Uhul! meu Você é Deus. incrível, você é a melhor pessoa do Pedro, ó, o mundo. Pedro, o Pedro tava na live dele com a Juliana. Foi bem legal. Pedro, prazer ter você aqui, viu? É fera, né? Ele canta muito. Também teremos live com o Pedro, com a Juliana, com a Fernanda, todo mundo. Legal, Vai, deixa eu vai ver. Tem mais alguma acontecer pergunta? nessa. Não, né? Não. Se tiver, A gente, Cris, escreva agora ou cale-se até a próxima isso. live. Vai perguntando aí, gente. Pessoal, olha o A seguinte. Cris chegou Para quem aqui. ficar nessa live até o final, eu estou disponibilizando um e-book para vocês Uhul! Surpresinha. de grátis, tá bom? Top, Então, esse top, e-book, como é que top. ele funciona? Eu vou explicar um pouquinho. É uma roda da vida. Eu fiz há um tempo atrás um curso de coach com a Rose, e inclusive a filha dela está formando em bacharel em piano lá na UENG, que é onde eu estudo também. E aí eu aprendi como fazer a roda da vida, que é onde a gente vai fazendo todas as partes, né, os setores da nossa vida, e vamos vendo como que está o nosso cenário, o cenário da nossa vida. E aí você vai vendo as partes profissionais, a saúde e etc. Então, dentro desse e-book, eu vou abranger alguns temas, né, inclusive musicais, e vai estar lá disponível para vocês. Como é que vocês vão conseguir? Aí eu vou contar no final. Quem estiver no Adoro. final, até o final, É eu vou para contar ficar como é que vocês vão até o conseguir final. esse e-book, tá bom? E E aí a geralmente o gente tem um final grupo lá. A gente tem um o grupo no final é o Telegram começo de uma também. nova live, né? Porque quando a gente Exatamente. E passa vai de ter uma mais hora, live, vai ter live com todo mundo. vai, vai ser top demais. Legal. Ó, Ai, tem a mais Thelma pergunta tá. aí, ó. A Thelma perguntou um monte de coisa ali, ó, ali atrás, ó. Deixa eu ver. Ah, Belting ajuda a chegar em tons mais altos? Ó, a questão não é nem tons mais altos, mas eu vou deixar essa pra Paty. aquela de belt, nós vamos ter que perguntar para o Daniel e para Juliana, né? Então, aqui que são os especialistas. Na verdade, o belting, ele já é uma música que necessita de uma extensão vocal Uhum, grande, né? Se você grande, não tem, ela é trabalhável, né? E justamente. principalmente é trabalhável na aula de canto. A fono, no caso, nesses casos, vai identificar se você tem alguma lesão ou se você tem alguma restrição muscular de diminuição da sua tessitura ou dificuldade de alongamento da musculatura, para a gente trabalhar esse ganho, tanto de harmônico, de volume, de tessitura, Justamente. e o professor de canto malhando ali com você, sem ter medo, porque belting é para corajosos de chegar lá,
Não é Justamente. fácil de cantar, né? Precisa Não, de treino, disciplina e muita disciplina. coragem para fazer esses agudos. Então, é importante que a pessoa primeiro passe por uma avaliação para ela ter um autoconhecimento dessa voz. A pessoa que ama belting, que ouve e fala assim, gente, eu quero cantar isso e nunca treinou, precisa desse aporte, tanto fonoaudiológico e de um professor de canto, para não ter nenhum tipo de lesão, né, na hora do treino, porque todo esse treino ele precisa ser organizado para não Com machucar certeza. você. Com Assim como certeza. qualquer outro Qualquer treino. outro. Porém, como a Perfeito. gente pensa mais na região mais aguda, isso torna-se um pouco mais importante assim da gente pensar de não machucar mesmo as pregas vocais, tá bom? Mas Perfeito. aí a gente depois tem outras pessoas aí que trabalham com essa área que podem Que responder podem. melhor, né? Exatamente. Justamente. Justamente. Deixa eu ver se tem A mais Karine pergunta. também perguntou como a fono e a aula de canto andam juntos. Como identificar uma alteração vocal para encaminhar para a fono, Radassa? Responde. Ah, deixa eu ver aqui. Eu não encontrei. Achei. Como a fono e a aula de canto andam juntos? Como identificar uma alteração vocal para encaminhar para a fono? Ó, a primeira que eu costumo identificar é quando a pessoa está com muito ar na voz. Entendeu? Fala com bastante ar. Então, esse para mim é o primeiro sinal que eu já fico assim, ai meu Deus, isso aqui já não é do controle dela, né? Não é como o falsete, por exemplo, que a gente controla quanto de ar que Sim, vai sair em algum determinado momento, né? Outra coisa, sim. se a voz da pessoa está muito rouca, se ela apresenta sempre uma voz rouca. E eu também tenho notado, em alguns casos de alunos meus, que a voz que eles cantam é muito diferente da altura com que eles conversam. E aí, na hora de apresentar ou algum exercício que eu peço para fazer, eles estão apresentando um pouquinho de dificuldade por causa do posicionamento deles de fala, né? É. Enfim, eu, Isso eu até pode geralmente, acontecer, viu, Radassa? sim, Isso é mais comum do que a gente é imagina. As mais pessoas comum, é, falam. Às vezes a pessoa está conversando com você, você não dá nada por ela. Na hora que ela abre a boca, justamente. você fala, oi, Pois né? é, eu sempre achei isso normal, só que de um tempo para cá esses alunos têm apresentado diferença nas suas performances, né? Poucos. Uma coisa que é interessante também, Radassa, de ser observado, são as quebras nas passagens, As quebras. Uhum. tá? As quebras nas passagens. Muitas pessoas nas suas performances têm quebras nas passagens por falta de treino muscular e ajuste incorreto. Nem sempre a quebra na passagem vai significar uma fenda, principalmente a fenda que a gente chama ela de médio posterior, que é da metade da prega vocal para cima, fica aberto, Aham. como se ficasse um Vzinho Sim, assim, ó. sim, Então é muito mais comum do que a gente imagina e eu acho que é interessante você e todos os professores de canto que estão aqui nessa live perfeito. observar. Teve quebra nessas questões, nas passagens, pede para fazer uma avaliação com a fono para descartar a possibilidade de alteração. Tá bom? Perfeito, perfeito. Mais uma aí. Muito bom. Muito bom. Deixa eu ver. A Andressa perguntou se a rinite crônica dá impressão de voz cansada. E De aí? cansaço, né, vocal. Sim, a rinite. As pessoas que são alérgicas, né? Rinite, sinusite, todas Sinusite, as aham. outras ites envolvidas, sempre cai muita secreção na musculatura e acaba irritando um pouco essa mucosa. Então, Uhum. principalmente se ela é crônica, porque quando é agudo, deu por aquele momento, a pessoa fica rouca, fica cansada, mas melhorou os sintomas, melhorou o corpo, a voz também se controla. Agora, quando já é recorrente, sim, com certeza pode gerar sim esse cansaço, essa fadiga vocal. E aí vale ressaltar, quem que foi que perguntou? Eu não encontrei. Você lembra o nome da pessoa? Não. Vale a pena você também consultar o otorrino ou gastro para ver se você não tem refluxo.
porque esse cansaço muitas vezes pode advir de um refluxo. A prega vocal fica mais Refluxo. inchada e pode sim trazer esse cansaço e as pessoas muitas vezes confundem com rinite, sinusite crônica e tudo mais, tá? Perfeito. Vamos ver aqui. A Cris é ótima, porque ela fala que ela quase morria nas aulas da Radassa. Aí quando eu tô fazendo na Morria. live assim, eu já chorei com a Paty, eu já chorei com o Bruno. A Cris é pura emoção, gente. Ela é maravilhosa. Mas enfim, deixa eu ver Ela- aqui. Eu queria falar de um Tem ponto uma aqui. muito importante também, que a gente só está falando, né, sobre a parte mais negativa Eita. das emoções. Mas Aham. existe também um lado que é o fato de você cantar também traz um impacto muito grande, positivo, sobre o seu emocional. Sim. Isso a gente tem que falar sobre isso. Então, Uhum. quando você se depara com situações. Olha, por exemplo, a Leandra acabou de perguntar: você sempre acreditou no que canta, no que expressa para as pessoas, sempre foi confiante? A gente nem sempre, Leandra. Mas a música, muitas vezes, o canto ele serve como uma válvula de escape para muitas circunstâncias que acontecem na nossa vida. Então, cantar, a gente vai até usar aquele ditado: cantar, né, realmente os males vai espantar. Porque o fato de você cantar vai ativar algumas ondas nos seus neurônios, né, no seu cérebro, que vão te trazer alegria, vai trazer os hormônios, né, da felicidade. Então, nesse momento, principalmente agora que a gente está passando por um momento tão incerto, tão duvidoso, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Aliás, ninguém nunca soube, né? Agora sabe menos ainda. A gente nunca soube o que ia acontecer amanhã. Loucura. É, loucura, É mas agora verdade. menos ainda. A gente achava que tinha o controle. E aí algumas pessoas perguntam: como é que eu controlo as minhas emoções para A ter gente uma até falou sobre performance isso na melhor? live ontem. Eu vi. Como é que eu controlo as minhas emoções para ter uma performance melhor, né, na hora de O Radassa, apresentar? só um minutinho. Uhum. Se por acaso acabar a live aqui, gente, entrem de novo. A gente reconecta, tá? Que tá passando Isso, 1 hora. tá bom. Que isso aí que ela tá falando é importantíssimo. Qualquer coisa você repete. Isso, tá bom, vou falar rapidinho. Então, eu não gosto de usar essa palavra controlar. Eu prefiro que a gente use administrar ou gerir as nossas Sim. emoções, porque as emoções estão lá. Você não vai, peraí, deixa eu controlar as emoções. Não. Administrar, ou seja, você pode começar a falar no espelho, por exemplo. Você é linda, você é lindo, você é poderoso, você tem a voz mais linda. Eu dou para casa para os meus alunos, Pati. Tem gente que sai da aula de canto assim: escreva 100 vezes que ama a sua voz. E tem que me mostrar as 100 vezes. A Marisa mesmo Ai, já que fez um legal. monte de vezes para casa. É bom enumerar, né? E Enumerar numerar, e para ficar mais numerar. fácil. Aham. Justamente. Então, gente, Legal. tá com algum problema? Canta. Vamos Canta. desafiar as pessoas que estão aqui hoje na live a escrever isso 100 vezes e postar e marcar a 100 gente, tá vezes. bom? Isso, gente. Ó, é o seguinte, todo mundo aqui que tá Penitência. nessa live, todo mundo que tá nessa live tem que postar pelo menos 15 segundos no story, cantando qualquer coisa. Sim, Qualquer sim, por coisa. favor. E marca a gente. Isso. Marca aquele Ó, hashtag lá em casa. ó, vai encerrar a live. Você segura aí mais um pouco dessa resposta para a gente reconectar e vocês, por gentileza, entrem de novo para vocês não perderem o e-book, hein? Que é Perfeito, na beleza. próxima live, Então tá bom. tá? Daqui os 5, 7, 6, 5, 4, 3.